Hoje estou em ótima companhia. PC de Oliveira, 58 anos, paulista de Araraquara e com uma trajetória de excelência no esporte. Com trabalhos consistentes no futsal de alto rendimento e os seus títulos falam por ele. O que o PC não ganhou? O PC foi campeão 4 vezes da Liga Futsal, foi campeão mundial com a seleção brasileira, foi campeão mundial com o Inter, Ubra, foi campeão da Taça Brasil, ou seja, uma trajetória consistente nesse esporte. PC, uma satisfação tê-lo aqui, não é a primeira vez que você está em Londrina e eu já te agradeço por isso. Bom, Wilton, é um prazer. O convite, já faz algum tempo que nós estamos tentando nos encontrar para conversar sobre isso, sobre futsal, sobre as nuances da formação e tudo mais, mas é um prazer sempre estar ao seu lado e queremos que todos desfrutem, não do conhecimento, mas desse bate-papo que pode ser sim enriquecedor em se tratando de futsal, de formação e por que não de futebol. Nós vamos dividir essa nossa entrevista em 3 grandes blocos. O primeiro deles nós vamos falar um pouco sobre a trajetória do PC como treinador de futsal. O segundo, de um tema muito atual, que é exatamente a transição, a combinação entre o futsal e o futebol. E o terceiro bloco a gente volta na ideia de falar sobre futebol, porque o PC também tem uma trajetória como treinador de futebol profissional. PC, me parece que o futsal e o futebol sempre estiveram na sua biografia. Por exemplo, você jogou na Seleção Brasileira de Futebol e foi treinador de Seleção Brasileira de Futsal. Você dirigiu o futsal do Corinthians, mas dirigiu o futebol profissional da Ferroviária de Araraquara. Você é instrutor FIFA de futsal, mas você também é treinador de futebol profissional. Foi sempre assim? Dá pra gente retroagir um pouco. Eu começo jogando futsal, vou para o futebol profissional, sou atleta profissional até 25 anos de idade, com passagens pela Seleção Brasileira de Juniores, Guarani de Campinas, inicio, claro, na Ferroviária de Araraquara e encerro a minha carreira por opção própria para estudar e uma coincidência me leva para o futsal. Ou me devolve para o futsal, porque a base tinha sido aí. Construo a minha carreira no futsal, passo a ser treinador de futsal e depois recebo há 3 anos atrás, um convite para coordenar a metodologia da Ferroviária e depois sou guindado à equipe profissional, o que me fez ver não só a nossa modalidade, mas o futebol com outros olhos. Sim. PC, você vence 4 ligas. Eu me lembro no início, você protagonizou várias finais de liga até 2004. E você vence as 4 ligas de futsal. Depois você faz uma incursão para a Espanha. O Playas te leva para a Espanha. Nessa oportunidade, como foi a tua experiência na Espanha como treinador? Porque eu me lembro que a gente conversou nessa época. Quer dizer, você sai do Brasil como treinador maior vencedor de liga até aquele momento e você vai para o futsal espanhol. Como foi isso? Bom, eu havia jogado 6 finais de liga, 4 vitórias e disputado um total de 9 ligas. Quando eu recebo o convite para ir para a Espanha, é um clube que tinha sido campeão europeu e o convite vem em boa hora porque na minha visão, era hora de você mudar de ares e entender um pouco do futsal europeu. A Espanha, quando eu vou para lá, já havia sido campeão mundial em 2000 e eu vou para lá em 2004, no ano em que a Espanha vence o seu 2º mundial. Então foi, como a gente diz sempre, a melhor coisa que me aconteceu, porque vivenciar todo o futsal espanhol, bicampeão do mundo, dentro da sua essência, entender o que o adversário faz e depois, com o convite para a seleção brasileira, me deixou muito à vontade, tendo compreendido um pouco do futsal espanhol, para modular a preparação para o Mundial de 2008. Tem alguma coisa assim em particular que foi adicionada na tua visão como treinador de futsal, ter trabalhado na Espanha? O que fica muito claro é a imagem que eles têm do futsal brasileiro, que é uma imagem puramente técnica.
e eles detentores da tática do esporte. Então, fica muito claro a maneira como você é tratado lá, mas você consegue mostrar para eles que não é só técnica, que você tem conhecimento e compartilha esse conhecimento com eles e receber em troca tudo que eles acrescentaram para a minha carreira foi o melhor. Porque com bons treinadores, uma liga muito organizada, muito competitiva, nós aqui ainda naquela época com a liga com muitos problemas, tentando sua autoafirmação. Então, para mim, vivenciar todo aquele nível de profissionalismo foi importante, como eu disse, para você marcar a direção com relação à presença na seleção brasileira e como deveria ser toda essa organização. E observa que interessante, você, logo depois, você é chamado para a seleção brasileira como treinador. Aliás, concomitante, você está na Espanha e vão te buscar na Espanha para você ser o treinador da seleção brasileira. E isso culmina numa final épica entre Brasil e Espanha, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, num jogo decidido nos pênaltis. Você fala um pouco para a gente do preparo para esse jogo. Você ainda tem essa memória? O que foi enfrentar a Espanha naquele momento, que vinha de um bicampeonato mundial? E eu me lembro na oportunidade que você falava que você era de uma geração de treinadores que entendia que a Espanha havia vencido o Brasil e não o Brasil perdido para a Espanha. Como é que foi esse jogo, esse preparo, essa emoção de ser campeão lá no Maracanãzinho com a seleção brasileira? O importante era você monitorar os seus jogadores que jogavam na Espanha e monitorar todos os jogos da Espanha. Então nós, durante os 4 anos, monitoramos todas as partidas amistosas ou do Campeonato Europeu da Espanha. E aí o estudo de análise nos conduziu para a estratégia da final. Me lembro do que foi combinado, do que foi feito, me lembro de como a gente determinou os quartetos. Então tudo se encaixou perfeitamente porque 8 jogadores do Brasil jogavam na Espanha. E a equipe deles, todos eles jogavam com esses 8 jogadores nossos. Então é uma final de autoconhecimento. Todos eles se conheciam. Então o que nos diferenciou um pouco deles, nós fomos melhor durante o jogo, foi toda a estratégia montada para aquela partida. O jogo vai para os pênaltis, depois de uma prorrogação duríssima. E se eu não estou enganado, a nossa equipe já estava com as faltas estouradas. Então nós, quando planejamos a final, a gente entendeu isso, que a Espanha ganhou os 2 últimos mundiais e não podia ser campeã, dentro do Maracanãzinho, sim, que seria um desastre antológico para a nossa modalidade e para o nosso país na época. Então é importante que o Maracanãzinho estava lotado, que a gente jogou bem e que foi unânime, que nós merecemos vencer. Algumas pessoas dizem que vencer nos pênaltis não te dá muito crédito, mas dá sim, porque a história não conta. E quem conta história é quem ganha, quem perde não conta história, né? É verdade, é verdade. Aquela foi a sua melhor equipe? Eu acho que foi porque ela foi construída ao longo de 4 anos, tentando se reunir o maior número de vezes possível. E ela era muito heterogênea. As características eram todas diferentes. Você não tinha um jogador de igual característica. Então, quando se construiu esse conjunto, se pensou nisso. Se pensou em como eles estariam juntos num time tão diferente. Então, acho que a gente foi... a preparação fez diferença para você encontrar os 2 quartetos e depois as nuances do jogo e as alterações durante as partidas e principalmente a final, nem que não fosse por quartetos, por duplas ou um jogador, mas essa diferença ela foi marcante da maneira como a gente construiu ao longo dos 4 anos. E nós assim, relembramos para quem nos assiste, quem é mais novo, nós falamos de uma geração que é vitoriosa desde a sua formação. Os jogadores foram campeões brasileiros juvenis, né? Caso, por exemplo, do Vinícius, do Lenísio, enfim, de jogadores dessa geração. Nós estamos falando de Schumacher, de Marquinhos, de Gabriel, de Cisso. Me ajuda a lembrar, porque era um elenco do Ari, né? Betão, Falcão, Thiago, Franklin. Nós falamos de uma geração de jogadores que venceu tudo o que se propôs desde o início da carreira.
Então, porque a primeira derrota em 2000 é a geração de transição da anterior, que tinha Fininho, Manuel Tobias, Danilo, Márcio Brancher, Choco, que é a campeã de 96. Então a de 2000 tem esses jogadores e mais uma mescla já com alguns dessa seleção de 2008. Vander Carioca estava nessa. Se eu não me engano, Vander, Índio, Lenísio estava nessa. E aí a de 2004 está praticamente todos que estiveram em 2008. Então a gente não queria que essa geração tão vencedora ficasse marcada por derrotas consecutivas em mundiais. Então eles mereceram o Campeonato do Mundo e provaram que a geração era, sim, vencedora e que as derrotas tinham sido consequências não do trabalho de quadro, e sim da parte estrutural que, infelizmente, na época era precária. Bom, você volta para o futsal, depois de sair da seleção, você volta para o futsal no Corinthians. O que foi isso para você? O Corinthians, naquele ano, tinha acabado de ser desclassificado da Liga. E tinha 18... Estamos falando de 2009, final de 2009. Metade de 2009, quando termina a primeira fase da Liga, com 18 equipes, classificam 16. E o Corinthians não se classificou. Então é quando eles resolvem fazer uma troca. Era o Flavinho Cavalcante o treinador, me fazem o convite para entender o cenário e tentar construir uma estrutura Corinthians. Então era um trabalho que você tinha que começar praticamente do zero. Então a estrutura também era precária, por quê? Porque é um esporte muito tradicional no Corinthians, mas a equipe profissional não tinha o que precisava ter para ser Corinthians. Então a gente começa, na época o presidente era o Andrés, começa fazendo os pedidos para melhorar a estrutura física do clube, a alimentação dos meninos, fisioterapia, vestiário, alojamento para descanso. Então tudo isso foi sendo construído foi construído lá para que eles pudessem produzir e para que o clube pudesse investir realmente em jogadores. Então naqueles 3 primeiros anos tentou-se manter uma base de atletas, foram quase 4 anos que eu estive lá, sem grandes investimentos, sem você ir buscar um grande atleta, ir buscar um grande nome de impacto, porque eu entendia que sem a estrutura ideal, você não tinha como dizer para o elenco que você estava trazendo um jogador de ponta e eles não têm o café da manhã, por exemplo. Então, primeiro se preocupou em estruturar fisicamente e depois sim, você ter o investimento necessário para fazer a equipe ser campeã. No ano de... Nós chegamos em 3 semifinais de Liga, não passamos. 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. E vencemos a Taça Brasil, se eu não me engano, de 10, logo depois da Liga. Então, assim, vencemos 2 campeonatos paulistas, se eu não me engano. Então, você vem construindo lentamente e a gente sabia que os frutos estariam lá. Então, o mais importante de tudo isso é o que ficou. Então, os treinadores que assumiram depois pegam uma estrutura já montada, tendo que investir no elenco e tentando fazer o seu trabalho e fazer diferença, não mais a estrutura física que tinha todo o apoio da direção do clube. Eu avalio que você seja bastante modesto nesse momento. Existe uma convergência de ideias de que o Corinthians era até a tua chegada e hoje o Corinthians já campeão de Liga, né? É uma outra estrutura completamente diferente. Então você deixou um legado excepcional para esse clube, né? Bom, eu tomo a liberdade de falar, por onde eu ando, eu falo que existe, na minha opinião, um ataque PC. Você ficou marcado por essa organização ofensiva que comunga 2 coisas, que conjuga 2 fatores. Por um lado, uma organização e, por outro lado, convivendo com isso, um jogo livre. Então, os jogadores que passam por você, eu percebo que é como se diz assim, se nós tirássemos a camisa e disséssemos assim, de quem é esse time? Esse posicionamento de quem é? A pessoa que conhece o futsal diria, esse posicionamento é uma equipe do PC. A equipe do PC joga dessa forma. Essa conjunção, organização e liberdade, é o ideal? Quando chegamos no Corinthians, você tem que entender o cenário e entender o que é o clube.
Então o clube estava passando por aquele processo de construção da sua arena, construção do seu CT, e você está no clube social. Então são 3 gestões. Então tem que terminar o estádio para a Copa, tem que terminar o centro de treinamento para a equipe profissional, que em 2009 ainda treinava no Parque São Jorge, e tem que dar atenção para o associado. Então nós estamos no Parque São Jorge, você tem que dar atenção como entretenimento para o associado que frequenta o clube. Então, entendendo esse cenário, o Corinthians é um clube exclusivo. Então ele precisa ter um jogo exclusivo. Então partimos dessa premissa para criar para o Corinthians um jogo exclusivo que fosse entretenimento. As pessoas dizem assim, mas não ganhou. Para mim, assim, já é bobagem isso. Sempre foi, aliás. Você já havia vencido tanto? O mais importante era para o clube, as pessoas que frequentavam, e você conhece bem o Parque São Jorge, em frente ao Parque São Jorge tem uma roda de samba, tem o Bar da Torre, tem uma pizzaria. Então aquilo ali, no final da tarde, de sexta, de sábado, é o associado do clube e torcedor do Corinthians. Eu me lembro de ter assistido um jogo lá com essa atmosfera. É isso. Com essa atmosfera. Então a gente queria que as pessoas desfrutassem do esporte e ver um jogo bacana de ver. Então a gente conseguiu isso, é isso que me envaidece. Por quê? Porque era divertido ver o nosso time jogar. Então tinha que ser exclusivo para o Corinthians por ser a marca Corinthians. E eu acho que esse é o grande legado que a gente deixa, que é justamente para você entender onde você está. Porque quem for para um clube desse porte e não entender onde está, vai ter problemas com relação a gerir elenco, gerir as pessoas que frequentam o clube, gerir as pessoas que frequentam o ginásio em dia de jogo. O mais importante é isso, é saber onde você está. E você jogar num clube como o Corinthians, ter uma equipe de futsal como o Corinthians, isso engloba o futebol, o basquete, o vôlei e todas as modalidades, é diferente pelo tamanho das pessoas que gostam do Corinthians, que torcem pelo Corinthians e que frequentam o Corinthians todo final de semana religiosamente. Há sim pelo menos eu percebo dessa forma, há uma certa confusão quando se pensa assim, que os senadores, eles organizam demais a equipe, suas equipes, e isso acaba robotizando uma maneira própria de jogar. E por outro lado eu não vou interferir tanto nisso para que os jogadores criem. Mas nas suas equipes a gente consegue perceber as duas coisas acontecendo. Por um lado a organização, e convivendo com isso, essa liberdade ou essa criatividade. Seria correto falar que a organização potencializaria a criatividade dos jogadores? Se for uma coisa como era exclusivamente voltado para o jogador, potencializa e diverte. Então, assim, essa fronteira da parte tática e técnica, ela fica sendo uma coisa móvel, que você empurra para lá e traz para cá, assim como é no futebol. Só que no futsal mais tranquilo, por quê? Porque você tem que resolver problema o tempo todo. Os jogadores podem ser trocados? Podem ser trocados e eles estão ali para isso. Então a organização é o menor dos problemas. O que a gente queria era exclusividade para eles poderem render individualmente o máximo que eles podem e desfrutar do drible, do bom jogo, do jogo veloz, da intensidade, mas não uma coisa engessada. Uma coisa com muita liberdade para deixar de jogar, e isso a gente conseguiu fazer. PC, vamos falar um pouco do seu treino, assim. Porque eu já vi você dando treino, enfim. Qual é o parâmetro para o seu treino? Porque esse jogar organizado e livre, isso é construído em treino. Treino bom para você é o quê? Treino bom para mim é o treino que você consegue o momento do jogo, que você está atacando naquele treinamento, certo ou não? Mas com a cabeça do jogador tendo que resolver 3 ou 4 problemas ao mesmo tempo. Porque senão você engessa. Eu vou usar 2 apoios que podem fazer um passe. Acabou. Então ele faz o passe e ele está ali cumprindo função. E você não quer que ele cumpra só a função. Você quer que ele, na área comportamental, resolva o próximo problema. Então você cria um atraso na maneira como ele resolve o problema, criando 2 ou 3 ações e que ele pode escolher. Então o treino bom para mim é o treino que fica veloz, fica intenso e eles ficam
tentando burlar todas essas regras que você cria no jogo, no joguinho do treinamento. Então, essa liberdade que você dá para eles burlarem a regra, para levar vantagem no treinamento, faz com que a cabeça esteja sempre voltada para resolver um problema atrás do outro. Então, isso te dá velocidade para resolver problema. E, assim, os resultados para mim são muito bons, porque você vê as minhas equipes muito velozes para resolver problema. Qual seria a participação dos jogadores na construção do seu jeito de jogar? Sempre a característica é o ponto de partida. Então, o modelo Corinthians, ele nasce porque você tinha o Cabreúva lá. E você tinha um jogador que fazia um deslocamento muito amplo sem que não acontecesse nada. Então, nós juntamos o deslocamento desse jogador com a característica de drible do Cabreúva e criamos um passe onde não existia. Que a gente, na época, estava tendo um Big Brother e começou a se chamar de César e se criou muitos nomes, e, enfim. Que é um desmarque, né? Que é um desmarque. Mas esse desmarque é um desmarque com posse ou sem posse, onde a prioridade qual que é? Drible. Então eu faço a leitura, a marcação está individual, o cara saiu acompanhado, drible, é obrigado. Ah, PC, mas não é obrigado a driblar. Não, não, é a única coisa que te sobrou. Então se vira, meu chapa. Vem solto, porque a marcação é por zona, um passe a mais. Então isso está na mão deles. Você vê como é construído o jogo, né? Isso. E aí, se descobre o jogo, né? Isso foi a única coisa que a gente começou a fazer no jogo. E aí os adversários começam a te neutralizar e você vai criando contramedidas para essa neutralização. Até que você vê que o deslocamento se torna sistêmico. Então você acaba criando um sistema de desmarque que ele se torna consecutivo e que você pode ir até ele e trazer para o drible a hora que você quiser. PC, quando você pensa em jovens jogadores que podem treinar com você, que ascendem de uma categoria sub-20 ou juniores no futebol e que vão treinar com você, o que você espera? Esse jovem jogador tem que chegar com o quê? O que é minimamente, uma pauta mínima de comportamento, de atitude que esse jogador tem que compor para estar na tua frente? Bom, o principal são os comportamentos que são dele. Então, assim, o que ele vai trazer de lá como fase defensiva, como tática para a fase de ataque, como bola... Momentos do jogo. Nos momentos do jogo, ele vai trazer treinado. Mas o comportamento pessoal, para executar isso, e o momento de ruptura, para deixar o jogo na mão dele, é que eu vou disputar com ele. Então existem jogadores que chegam e ele pergunta para você, e agora, faço o quê? Pouca autonomia. Pouca autonomia. E tem jogadores que chegam te empurrando para lá. Não, não, eu faço assim. Então essa disputa é que é interessante e é o tipo de jogador que eu gostaria de treinar sempre. Que ele vem pronto, certo ou não? Mas disputa com você o que é dele. O que é dele ninguém tira. Então essa parte comportamental, no modelo do futsal brasileiro, nós estamos falando de futsal brasileiro, ela é imprescindível. Em outros países, talvez sem tática não joga. Mas aqui é diferente. Aqui essa área é o principal. E nós falamos de um longo processo, né? Longo processo. Um jovem jogador de 18 anos no Brasil, de 19, 20 anos, ele tem 10 anos de futsal. Minimamente ele tem 10 anos de futsal, se não tiver mais. Os jogadores começam com 6, 7 anos, 18, 19, 10, 11, 12 anos de futsal. Quer dizer, há tempo para se construir isso, né? Exatamente isso. Então, assim, ele chega com 10 anos de futsal, as escolas são muito boas no Brasil com relação a treinamento de base de futsal, então você vai atacar a área comportamental. Então, se você precisar só atacar a área comportamental, fica muito mais fácil do que você ter que mostrar taticamente tudo e você ter que atacar todos os momentos do jogo em função da debilidade dele, seja na defesa, seja no ataque, seja no drible, seja no chute. Então isso a gente acredita que chega pronto e precisa chegar pronto, para que o comportamento dele esteja inserido ou inserir nós, o comportamento dele no modelo, e essa disputa de fronteira com ele vai se tornar saudável, porque o jogador no Brasil ele chega e não abdica do que é dele, do espaço que é dele, do momento que é dele. Pessoal, esse é o primeiro Companhia Esportiva de uma série de 3
com o PC de Oliveira. Se prepare para o próximo. Nos vemos em breve.